Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel e estamos desvendando os seus escritos, no qual reflete nos dias que estamos vivendo. A você que está na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde quer que você esteja neste exato momento. Seja bem-vindo ao nosso programa de estudos da Bíblia de todas as semanas. O assunto no qual nós estaremos abrangendo hoje será o capítulo 5 de Daniel, a queda de Babilônia. Ao estudarmos esse capítulo, o que ele quer nos ensinar? Aliás, será que este capítulo ele vai se refletir para os dias no qual nós estamos vivendo? Portanto, meu amigo, você que está nos assistindo agora, pega a tua Bíblia, faça as suas anotações e venha comigo mergulhar nessa poderosa revelação. Mas antes de entrarmos nesse contexto, nós temos um hábito em nosso programa. E que hábito é este? Orar. Nunca iniciamos no estudo sem antes de orar. Pedimos aqui a bênção do Deus Espírito, o mesmo Deus que inspirou os escritores canônicos, que Ele possa também nos iluminar neste grandioso estudo. Oremos. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando as tuas profecias. Abençoa este amigo, esta amiga que nos assiste neste exato momento. Nos enche de esperança, que teu Espírito seja o nosso guia, orientador e professor e nos conduza neste poderoso estudo. Assim te pedimos, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, você, meu amigo, minha amiga, que sempre está nos acompanhando em nossas transmissões, antes de entrarmos nesse contexto bíblico, eu quero fazer aqui com você uma pequena observação. O povo de Deus, ao longo de sua história e trajetória, passou por 3 cativeiros. O primeiro foi o cativeiro egípcio. Lembra do Egito, quando o povo ficou escravizado sobre o regime de Faraós? E Deus, então, naquele exato momento, vai levantar Moisés para tirar este povo da servidão rumo à terra de Canaã. O segundo cativeiro foi o cativeiro assírio. No ano de 722 a.C., o que aconteceu? Houve ali a extinção, ou seja, a destruição das 10 tribos de Israel. E eles passaram por uma espécie de cativeiro, provocando assim a extinção das 10 tribos, restando somente o reino de Judá, ou seja, o reino do sul, como representante do povo de Deus. Porém, o reino de Judá passou também pelo cativeiro, ou seja, o terceiro, o cativeiro babilônico. Mas, antes que este cativeiro acontecesse, Deus já havia profetizado acerca disso e que isto iria se concretizar. Se você olhar para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 25 e os versículos 11 e 12, ali diz que o povo seria levado cativo e um período de 70 anos eles estavam ali, aliás, eles iriam para a Babilônia, no qual eles ficariam sobre o regime dos reis,
que ali vivia, que no caso Nabucodonosor e a sua descendência. Ou seja, os profetas já havia notificado, já havia noticiado acerca do exílio babilônico e que ele duraria aproximadamente 70 anos, de acordo com a profecia bíblica. Mas também, assim como aconteceu lá no Egito, que Deus levantou Moisés para tirar o povo daquela escravidão, Deus também ele vai estabelecer a sua promessa. Deus, após o exílio babilônico, após os 70 anos, ele também promete livrar o seu povo. Se você ler o livro de Isaías, a partir do capítulo 45 e o verso 1, a Bíblia vai falar que Deus vai levantar Ciro para livrar o povo de Israel daquele cativeiro. Ou seja, Ciro, ele pôs um fim ao cativeiro babilônico, no qual Deus ali levantou Ciro, e Ciro então ele vai destruir e minar aquele poderoso império. E a Bíblia, ela é tão tremenda, ela é tão interessante, amigo, que ela vai descrever a estratégia militar que Ciro usou para minar, para destruir Babilônia. Se você ler Isaías 44 e os versos de número 27 e 28, ali está revelado a estratégia que Ciro usou. E que estratégia foi essa? Secando as águas dos rios, que no caso a Babilônia ficava situado em um lugar chamado Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era banhada por dois grandes rios muito importantes. São eles o rio Tigre e o rio Eufrates. E Babilônia era banhado pelo rio Eufrates. E a estratégia que Ciro usou foi secando as águas do rio Eufrates. Assim, as tropas de Ciro entraram em Babilônia e ali provocou a extinção, a destruição daquele poderoso império. Ou seja, tudo isso foi notório para o povo de Deus, para o povo que habitava em Jerusalém. Quando Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia, eles já foram com todas essas informações. Foram que eles passariam ali por um período de 70 anos, e ainda que após os 70 anos, Deus usaria um libertador para libertar eles daquela escravidão. E o capítulo 5 de Daniel vai retratar sobre exatamente isso, a queda de Babilônia e o fim do cativeiro. Portanto, meu amigo, pegue a sua Bíblia, deixe aí aberta em Daniel capítulo 5 e vamos estar explanando essa poderosa profecia. Louvado seja Deus! Se nós aplicarmos ainda uma cronologia do livro de Daniel até aqui, no qual nós estamos estudando, nós temos os seguintes pontos. O capítulo 1 de Daniel, ele aconteceu no ano de 605 a.C., ou seja, foi a data no qual iniciou o cativeiro babilônico. O capítulo 1 vai registrar Daniel e seus amigos na corte do rei Nabucodonosor. O capítulo 2, os acontecimentos ali a respeito do sonho do rei. Lembra que no capítulo 2, o rei sonhou com uma estátua assustadora, uma estátua que possuía vários metais, ouro, prata, bronze, ferro, e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Enfim, os acontecimentos desse capítulo aconteceu por volta do ano 602 a.C. O capítulo 3
quando Nabucodonosor ele vai construir aquela estátua no qual representa o seu império, dizendo que o reinado dele não iria passar. Estes acontecimentos aconteceu por volta do ano de 594, e Deus, como sempre, ele acabou livrando os 3 jovens da fornalha. Lembra desse capítulo? Que Ananias, Misael e Azarias não quiseram adorar aquela estátua que Nabucodonosor levantou? Pois bem, esses acontecimentos aconteceu exatamente neste ano no qual eu citei. E o capítulo 4, que é o capítulo no qual está narrado a loucura de Nabucodonosor, no qual ele ali passou a viver como um animal. Aqui este capítulo aconteceu por volta do ano de 568 a.C. E o capítulo 5, onde está narrado a descrição da queda de Babilônia e o fim do cativeiro, está registrado por volta do ano de 539 a.C. Percebe-se, meu amigo, que a data em que começou o exílio babilônico foi por volta do ano de 605. Ou seja, se nós fazermos aqui uma contagem 605 e viajarmos na história 70 anos, nós vamos chegar aproximadamente por volta de 586, 585 a.C., ou seja, Deus ele teria que cumprir a sua promessa. Deus ele teria que cumprir a profecia de acordo com Jeremias, de acordo com Isaías. Deus ele teria que cumprir essa profecia. E finalmente, no capítulo 5 de Daniel, vai estar a narrativa desses acontecimentos. Acompanha comigo. Pega a sua Bíblia, abra aí comigo em Daniel capítulo 5 e o verso 1. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus. E o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo o rei Belsassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha levado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Só fazendo aqui uma analogia, lembrando que Nabucodonosor, ele por 3 vezes invadiu Jerusalém. A primeira invasão foi no ano 605, ano no qual falei que iniciou o exílio babilônico, ele levando alguns jovens cativos para a Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. A segunda invasão aconteceu por volta de 597, em que ele também voltou para Jerusalém e levou mais cativos para a Babilônia. E Nabucodonosor ainda, ele volta pela 3ª vez, em 586 a.C., mas ele volta para destruir o templo. Lembra do templo que Salomão construiu? Exatamente esse templo. Ele volta para destruir o templo, e ali ele furta, ele rouba os utensílios da casa de Deus, ou seja, os vasos consagrados, e leva-os para a Babilônia e coloca-os no templo de Marduk, no templo do seu Deus. E no capítulo 5 de Daniel, o que acontece? O rei Belsassar, ele vai dar uma festa, ele vai dar um banquete a 1000 convidados. E o rei ali bebendo vinho, se embriagando, ele vai ter uma ideia de pegar esses utensílios que Nabucodonosor, seu pai, roubou. Ele resolveu pegar esses utensílios, usar naquela festa. Só lembrando que a expressão que vai aparecer aqui, Nabucodonosor, seu pai, aqui está se referindo como ancestral, porque Nabucodonosor era avô de Belsassar.
Quando nós lemos essa expressão indicando Nabucodonosor, seu pai, está se referindo à linhagem de Belsassar, ou seja, a sua genealogia. Assim como Cristo, ele é chamado de filho de Davi, ou seja, Jesus, ele veio da linhagem de Davi, veio da descendência de Davi. O mesmo acontece aqui com Belsassar. Belsassar, ele era neto de Nabucodonosor, ou seja, ele veio da linhagem real. É por isso que nós encontramos essa expressão, Nabucodonosor, seu pai. Pois bem, o rei, ele teve essa ideia maluca de servir ali as bebidas nos vasos consagrados. Ele então pegou ali os utensílios da casa de Deus, começou a servir ali as bebidas, e ali o pessoal começou a participar daquela grande orgia, daquela grande festividade, comendo e bebendo nos vasos consagrados. O que aconteceu? A paciência de Deus se esgotou com Belsassar. Aí, meu amigo, veio então a mão misteriosa na parede. Ou seja, quando o rei estava se divertindo, estava bebendo nos vasos consagrados, veio então uma mão misteriosa e escreveu 4 palavras na parede ali do palácio. Porém, quando o rei Belsassar viu aquilo, ele se espantou, ele ficou todo trêmulo. A Bíblia ainda vai dizer que ele ficou tão espantado que os seus joelhos começou a bater um no outro, ou seja, logo ele mudou de aparência, mudou o seu semblante por contemplar tal cena. Porém, quando ele viu aquela escritura, ele não entendeu aquilo que estava escrito. E ele vai convocar novamente os magos, os astrólogos, os adivinhadores, para poder interpretar, ou seja, traduzir aquela escritura que havia na parede através da mão misteriosa. Porém, os magos nada puderam fazer. Eles, como sempre, em sua incompetência, não puderam ajudar o rei em nada. E o que aconteceu? A sua mãe, a rainha, falou a ele: meu filho, nos dias do teu pai, havia um homem aí, tem um homem, aliás, dos exilados de Judá. Este homem, nele há um espírito excelente. O espírito dos deuses habita nele. E este homem foi grande no período no qual seu pai reinava e constituiu ele sobre chefe de todos os magos. E o rei então mandou chamar a Daniel. Daniel, nesta ocasião, já não era mais um jovem, no qual ele se apresentou no capítulo 1. Daniel, nessa ocasião aqui, já estava com seus 90 anos de idade aproximadamente. E ele foi introduzido à presença do rei para poder decifrar aquela escritura que estava na parede. E Daniel, olhando para o rei, e disse para ele: ó rei, tu pecou. Se tu fizeste como teu pai fez, olha o que Deus fez com teu pai. Você mesmo viu. Deus, ele mostrou, se revelou para teu pai, mostrou, arrancou toda a arrogância, arrancou toda a soberba dele. Ele até viveu um período de 7 anos como um animal. Você mesmo viu, e o próprio rei, teu pai, reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. E por que, ó rei, tu não fizeste isto igual teu pai? Por que tu não mudou seu coração? Por que tu não glorificou a Deus? Tu adorou aos deuses de ouro, de prata e de bronze, no qual não vê, não fala? Ó rei, Daniel dizia: ó rei, o Senhor pecou contra Deus. E agora o meu Deus,
ele deu uma sentença para o rei e ele vai cumprir essa sentença. E a sentença que o meu Deus deu a ti, ó rei, está baseado em 4 palavrinhas. Se você olhar para o verso de número 25 do capítulo 5 de Daniel, ali está revelado a escritura na parede. Daniel disse para o rei: pois a escritura, ó rei, é esta: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a sentença que o meu Deus determinou para o rei. E esta também é a sua interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Interessante, amigo, que aqui na queda de Babilônia, o que aconteceu? Dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. E por ocasião, quem era o líder da Pérsia neste exato momento, de acordo com essa profecia? Exatamente Ciro. Ou seja, meu amigo, a palavra de Deus já estava começando a ser cumprida. Se você for perceber, 150 anos atrás, antes do nascimento de Cristo, a Bíblia já falava a respeito deste homem. 150 anos antes, a Bíblia já falava que Ciro seria suscitado por Deus. E a própria Bíblia também revelou a estratégia no qual ele usaria para destruir, para minar o Império Babilônico. E nessa ocasião, Ciro era o líder da Pérsia. Exatamente, amigo, de acordo com o que o profeta Isaías profetizou no capítulo de número 45. O que aconteceu aqui? Aqui, amigo, houve uma fusão, houve, aliás, uma união entre Ciro, o Pérsia, e Dario, o Medo. Ou seja, segundo a história, parece que ambos tinham um grau de parentesco. Se não me engano, parece que Dario era tio de Ciro, e eles fizeram aqui um tipo de uma aliança para poder derrotar o Império Babilônico. E essa fusão deu certo, eles se aliaram. Dario se aliou com Ciro, e o que aconteceu? Ciro, ele acabou desviando o curso do rio Eufrates, e as águas foram se secando, as águas foram abaixando. Eles então, Ciro, juntamente com suas tropas, entraram em Babilônia. E se você for prestar atenção, meu amigo, naquela mesma noite, olha para o verso de número 30. Olha para o verso de número 30. Naquela mesma noite foi morto o rei Belsassar, rei dos caldeus. Assim, amigo, aconteceu a destruição e a queda de Babilônia. Ou seja, a profecia acabou se concretizando, se cumprindo através dos profetas, os servos de Deus. Ciro fez uma aliança com Dario. Ciro ali, ele entrou pelo rio Eufrates. As águas foram abaixando. Ele desviou o curso do rio. Enquanto Daniel estava terminando de dar a sentença para o rei Belsassar,
Ciro já estava com suas tropas reunidas em Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsassar foi morto e houve também, aliás, o Império Babilônico, ele cai diante de Ciro o Grande. Agora eu faço uma pequena pergunta para você, meu amigo. Você que está me assistindo neste exato momento. O que essa história ela quer nos ensinar? Será que podemos aplicar a queda de Babilônia para os dias no qual nós estamos vivendo? Vemos aqui que Belsassar foi morto e naquela mesma noite o Império Babilônico caiu e Ciro foi o grande nome da Pérsia. Será, meu amigo, que este contexto bíblico ele reflete nos dias no qual nós estamos vivendo? Pegue sua Bíblia, abra comigo, vamos lá para o último livro da Bíblia. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 18 e o versículo de número 2. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não sejais participantes ainda dos seus flagelos. Interessante essa profecia, né? Vamos fazer uma reflexão, amigo. O Apocalipse, ele foi escrito no ano 96 depois de Cristo. E percebemos que João ele vai fazer uma alusão à queda de Babilônia. E nós aqui estudamos o capítulo 5, falamos como foi a queda de Babilônia, falamos sobre a estratégia que Ciro usou, falamos que ele foi o grande nome da Pérsia, Belsassar foi morto e Babilônia caiu diante deles. Inclusive a própria Bíblia vai trazer essa descrição através do profeta messiânico. Ou seja, Babilônia já não existia. Babilônia já havia caído já fazia 5 séculos, exatamente em 539 a.C. A pergunta que eu te faço é: a que Babilônia João está se referindo aqui em Apocalipse 18? A que Babilônia ele está se referindo? Sendo que Babilônia física, sendo que Babilônia imperial já havia caído. Sabe que Babilônia que é, meu querido? É esta Babilônia mística ou espiritual no qual nós estamos vivendo. A palavra Babilônia significa confusão. Teve origem lá em Gênesis capítulo 10. Lembra deste capítulo? No qual, capítulo 10, capítulo 11, enfim. Lembra deste capítulo que os reis ali, o povo queria construir uma torre
E o lugar ficou conhecido como Babel, ou seja, Babilônia derivou dessa palavra Babel, que significa confusão. Olha para o cenário no qual nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo em uma Babilônia espiritual. Ou seja, é uma confusão religiosa, meu amigo. Não se sabe quem prega a verdade. É uma confusão hoje. É tantas doutrinas que estão surgindo, tantas igrejas, tantas religiões, cada um quer viver da sua própria maneira. Cada um quer viver a sua própria verdade, ou seja, a verdade de Deus hoje está tão relativizada. Percebemos que hoje nós estamos dentro de uma Babilônia espiritual, ou seja, essa confusão religiosa nos dias de hoje. Eu estava pesquisando, analisando o nosso Brasil, analisando o mundo no qual nós estamos vivendo. Você sabia que no mundo no qual você vive existe aproximadamente 34 mil denominações? Ou seja, hoje em dia tem igrejas para todo o gosto, igreja para todo tipo. Talvez se você vai numa igreja, você não gostou, você pode ir na outra. Ou seja, hoje tem igreja para você escolher a igreja no qual lhe agrada mais. Você já se perguntou, meu amigo, por que tantas igrejas? Por que tantas religiões? Se a palavra de Deus, ela é a mesma. Se a palavra de Deus, ela é única. Você já se perguntou isso? Por que tantas igrejas, sendo que a Bíblia é única só? Sendo que a Bíblia é a única palavra de Deus? Sabe qual é a resposta que eu tenho para você? Só porque existe isso, meu amigo? Porque na verdade isto é uma estratégia do diabo para levar muitas pessoas ao engano e principalmente à perdição de vossas vidas. Se você for analisar, meu amigo, ninguém quer pregar mais sobre a volta de Cristo. Que dia que o teu pastor deu um sermão a respeito da gloriosa vinda de Jesus? Que dia que o teu pastor apregoou um sermão acerca da cruz, falando da grande beneficência do plano de salvação que Deus traçou por nós, enviando o seu próprio Filho? Hoje em dia, até a cruz está no esquecimento. As pessoas querem chave de carro, querem chave de casa, as pessoas querem cultos de prosperidades. Enfim, hoje está uma confusão religiosa, não se sabe quem é quem, meu amigo. E a palavra de Deus está, abandonada. Os louvores estão sendo antropocêntricos. O homem está no centro, está no pódio. As igrejas não estão se preocupando mais em pregar a Bíblia. As igrejas não estão se preocupando mais em dar estudos. Enfim, há tantas heresias que estão surgindo hoje. Isto é a Babilônia que João está se referindo. É esta religião confusa, é os sofismos que há no cristianismo. Talvez você pergunte, cristiano, o que é um sofismo? Sofismo, meu amigo, é um argumento falso com a aparência da verdade que induz o indivíduo ao erro. E existe muito isso no cristianismo, principalmente em se tratando da teologia da prosperidade. Cuidado com isso, meu amigo. Cuidado com isso. É por isso que nós temos que se apegar com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que se apegar com a pura e santa doutrina bíblica. Não é se apegar com religiões, nem com homens, não com pastores, não com placas de igrejas.
é se apegando com a palavra divina, a palavra que cura, que liberta e que transforma e que muda o ser humano. E que palavra é esta? As palavras de Jesus contido neste maravilhoso livro. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão abandonando a verdade e substituindo a verdade por indulgências. Se nós olharmos, meu amigo, para os reformadores, eles pregaram tanto acerca disso, pregaram tanto, os reformadores, eles pregaram contra as indulgências. Muitos foram martirizados, sofreu pelo jugo de Roma, alguns sofreu retaliações. Ou seja, eles lutaram, meu amigo, eles lutaram contra isso. E o que acontece hoje? A maioria das lideranças estão trazendo de volta essas indulgências, aquilo que Martinho Lutero pregou, aquilo no qual ele era contra. Os 5 solas da reforma protestante estão desvalorizados e hoje as lideranças estão trazendo as indulgências para dentro do cristianismo. Analise esse cenário, vê se não é a Babilônia espiritual que estamos vivendo. Essa confusão religiosa, sem saber quem é que está pregando a verdade, lançando sofismos. Eu falei para você aqui o que é um sofismo. É um argumento falso com a aparência da verdade que induz o ser humano ao erro. Qualquer dia desses eu vou fazer um estudo aqui somente sobre esse tema, sobre os sofismos dentro do cristianismo. E vou mostrar para você quem é que está com a razão, se é a Bíblia ou se é os homens, os pregadores de hoje. Como eu citei, amigo, ninguém quer pregar sobre a volta de Cristo. Ninguém quer pregar sobre a crucificação. Parece que o sacrifício de Cristo foi em vão, ou seja, a salvação pela graça não é suficiente. E as pessoas hoje, as lideranças, estão criando objetos para que o cristão se apegue com isso. Se Martinho Lutero estivesse vivo, ele iria fazer uma reforma protestante, não na Igreja Católica, mas dentro das igrejas evangélicas. É o que está acontecendo hoje, amigo. É por isso que Paulo, em sua epístola a Timóteo, no capítulo 4, na sua primeira carta, capítulo 4 e versículo 1, Paulo ele fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, ensinando doutrina que são preceitos de demônios, induzindo as pessoas ao erro e principalmente para que as pessoas se afastem da verdade bíblica. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, meu amigo, eu tenho que dizer para você. Hoje nós estamos vivendo dentro dessa Babilônia, dessas religiões confusas. Mas saiba qual é o conselho de Deus para mim e para você. O conselho de Deus está aqui no versículo 4. Apocalipse 18, verso 4. E o conselho de Deus é: sai de dentro de Babilônia, porque um dia Babilônia cairá. A mesma Babilônia que caiu com Ciro, esta também cairá, meu amigo. Vai chegar o fim de Babilônia. E o conselho de Deus para mim e para você é: sai de dentro de Babilônia. Se Deus está mandando nós sairmos de Babilônia, quer dizer que Deus tem um povo. Deus tem um povo dentro de Babilônia. Será que eu e você, nós faz parte desse povo? Será que nós fazemos parte da remanescência de Deus? Será que você faz parte do povo de Deus? Se você faz parte, então sai de Babilônia. Deus está te dando um conselho: sai de dentro de Babilônia. Sai dela, meu povo. E não sejais praticante dos seus pecados.
Sai de dentro de Babilônia. Se apegue com a minha palavra. Se apegue com a Bíblia. É com a Bíblia, meu amigo, que você tem que se apegar. Não é dando ouvido a certos tipos de doutrinas. Não é dando ouvido a certos tipos de ensinamentos. Porque essas doutrinas, elas são perigosas. E é a tua salvação que está em pauta aqui, amigo. Pega a sua Bíblia, abra aí comigo. Apocalipse, capítulo 16, e o versículo de número 12. Veja o que aconteceu quando o anjo derramou a sua sexta taça. Ou seja, aqui nós temos a queda da sexta praga. Olha só o que acontece aqui. Apocalipse, capítulo 16, e o verso 12 diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas se secaram-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Percebe-se aqui, amigo, que a sexta praga, ela faz uma alusão àquilo que houve em Babilônia, ou seja, aquilo que nós estamos estudando aqui. Daniel capítulo 5. Apocalipse 16, verso 12, vai trazer isto à nossa mente. Apocalipse capítulo 16, verso 12, vai fazer uma alusão a esse acontecimento. E qual é a tipologia por detrás deste versículo? Se nós olharmos, meu amigo, o rio Eufrates, as águas se secaram. Os reis do Oriente, Ciro, o líder principal, Ciro e Dario, eles fizeram uma aliança. Eles estavam vindo, atravessaram ali o rio Eufrates, entraram em Babilônia e ali Babilônia foi destruída. Sabe qual é a tipologia, meu amigo, por detrás deste versículo aqui? Sabe quem são os reis do Oriente? Sabe qual é a profecia alusiva relacionada para os dias vindouros? Aqui está falando sobre a volta de Cristo. Os reis do Oriente são Cristo e os seus anjos. As águas se secando, sabe o que representa? A situação do mundo no dia em que Cristo voltar. Porque no dia em que Cristo voltar, meu amigo, haverá dois povos. Primeiro, o povo de Deus, e segundo, os adoradores da besta. E naquele grandioso dia, Babilônia vai ser desmascarada. Babilônia cairá. Cristo está voltando com todos os seus anjos. Babilônia vai cair. E eu te faço uma pequena pergunta, meu amigo. De que lado você ficará neste grandioso dia? Será que você vai ficar ao lado dos adoradores de Deus? Ou ao lado dos adoradores da besta? É por isso que nós temos que se apegar com este maravilhoso livro. E o conselho de Deus para mim e para você é: sai de Babilônia enquanto é tempo. Se apegue com a palavra de Deus, que você só tem a ganhar. Quem saiba, neste momento, eu estou falando para um amigo católico, para um amigo espírita, para um amigo que se afastou da verdade. O meu compromisso aqui, amigo, não é falar de religião. Eu não estou aqui para criticar pastores ou líderes ou religiões. O meu compromisso é mostrar para você a luz da Bíblia. Porque no céu não haverá religião, não vai haver placas de igreja. No céu haverá somente um único povo. E que povo é este? É o povo no qual Deus está convocando para sair de dentro de Babilônia.
E Deus faz um apelo para você hoje, meu amigo. Sai de dentro de Babilônia. Se apegue com este maravilhoso livro, que você só tem a ganhar, amigo. Que você só tem a ganhar. Se apegue com a palavra de Deus, que você vai ser bem-aventurado sobre a face da terra. Quer tomar hoje uma decisão com Cristo? Não comigo, que eu sou falho como você, mas com Cristo, não com religiões, não com pastores, não com denominações. Eu citei aqui há 34.000 igrejas, mas somente uma é verdadeira. Somente uma é verdadeira. E que igreja é esta? É a igreja que segue os mesmos parâmetros da palavra de Deus. É a igreja que obedece os 10 mandamentos. Não é 9 nem 8, é 10 mandamentos. E onde é que está isso, Cristiano? Êxodo capítulo 20. Ali está contido todos os 10 mandamentos. Porque Jesus não aboliu nada. Ensina por aí que Jesus aboliu a lei. Isto é mentira do diabo. Jesus não aboliu foi nada. Pelo contrário, Jesus cumpriu. Jesus observou. Jesus, amigo, nos deu o maior exemplo de todos. Se você ler Filipenses capítulo 2 e o versículo 6 e 7, Jesus se esvaziou, ou seja, ele se pôs na posição de servo, obedecendo todos os estatutos e todos os mandamentos de Deus. Jesus não aboliu nada. O que Cristo aboliu foram as leis levíticas, as leis cerimoniais, ou seja, os rituais e sacrifícios que era feito no santuário. Isto sim, Jesus aboliu, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, Jesus não aboliu. E esta é a igreja verdadeira, que segue esses parâmetros bíblicos, que segue conforme a palavra nos orienta. Eu digo para você, meu amigo, quer fazer parte dessa igreja? Então aceite a Jesus como teu Salvador. Dê um grande passo hoje, aceitando a Cristo como teu Redentor. Quer fazer isso? Então inclina a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração especial por você, neste exato momento. Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, neste exato momento eu oro juntamente com este amigo que está nos assistindo através dessa grandiosa transmissão. Este, ó Senhor, que está te aceitando, que está reconciliando contigo, que está fazendo um compromisso não comigo, não com homens e nem com religiões, mas contigo, que o Senhor possa estar segurando na mão dessa pessoa e que instrua conforme a tua palavra nos ensina. Deus, abençoa e muito obrigado por este estudo. Muito obrigado por nós estarmos estudando o teu maravilhoso livro. Continua nos abençoando. E te pedimos, nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A você que tomou essa grande decisão, que Deus possa te abençoar e te iluminar a cada dia, meu amigo. Continua firme no seu propósito. Continua firme na obediência à palavra de Deus. Na próxima semana, nós vamos estar retornando com mais estudos referente às profecias do livro de Daniel. Lembre-se, como eu sempre digo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.